A paz do Senhor. Hoje nós estudaremos a lição de número 12, cujo título é O Discípulo e o Fruto do Espírito Santo. O texto bíblico dessa lição, pois nós estamos lecionando na classe dos discipulados, está lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22 e 23, que está escrito assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. A nível de introdução, quando temos um encontro verdadeiro com Cristo e procuramos viver uma vida segundo a sua vontade, o fruto do Espírito é gerado em nós. Não fazemos mais a nossa vontade, a vontade da nossa carne. O apóstolo Paulo, ele disse para os irmãos da igreja da Galácia, lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A cruz ali fala de obediência, de santidade, de reverência. Ele está dizendo, eu não faço mais a minha vontade, não faço mais a vontade da minha carne, mas agora eu faço a vontade de Deus. Mas para isso acontecer, é necessário andar no Espírito. Isso quer dizer, se submeter à vontade de Deus. Só assim pode ser formado o caráter cristão dentro de nós. Portanto, é o Espírito Santo que nos ajuda a viver em santidade, de maneira que o nome do Senhor seja exaltado. Sem Ele, não poderíamos agradar a Deus. Agora nós vamos falar do ponto 1, a natureza do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? São hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. E eles são o resultado de uma vida de comunhão com Deus. Em Romanos, capítulo de número 6, versículo 22, está escrito assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, depois de liberto do pecado, o cristão precisa desenvolver o fruto do Espírito Santo. Os dons espirituais são dádivas, são presentes, mas o fruto precisa ser desenvolvido, cultivado, e para isso acontecer, passamos pelo processo da santificação. O fruto do Espírito, ele representa 9 virtudes ou qualidades da personalidade de Deus, implantadas pelo Espírito Santo da verdade no interior de cada crente, com a finalidade de tornar-se parecido com Cristo. Isso acontece no interior e é manifestado exteriormente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Só o Espírito Santo pode mudar uma mente, um coração, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e também do juízo. O fruto do Espírito representa expressões do caráter cristão. O que é o caráter? É a qualidade inerente ao indivíduo, desde o nascimento, como temperamento, índole, são as nossas ações e frutos que identificam o caráter de Cristo em nós. Quando a gente vivia no pecado, os nossos frutos e ações eram obras da carne, mas depois de libertos do seu poder e do seu domínio, tendo uma nova natureza,
implantada em nosso ser. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5:17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Só assim nós nos tornamos melhores e passamos a produzir frutos e as nossas ações, elas mudam. Agora, como conhecemos uma árvore? Pelos seus frutos. O primeiro fruto é o amor. Através do amor surgem os demais atributos de Deus. Em Mateus capítulo 22, versículo 37, e Jesus disse-lhes: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O ser humano tem como uma das características principais o amor a Deus e o amor ao próximo. Quem não ama, com certeza não conhece a Deus e ainda não teve o seu caráter transformado e está em trevas. Tópico 2, o fruto do Espírito representa a maturidade cristã. O Espírito Santo, ele produz o caráter cristão em nós. Isso na medida que cooperamos com ele, logicamente. Isso faz com que a nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecaminosa, o desejo carnal, seja destronado. O velho eu morre. Por isso, temos condições de negarmos a nós mesmos. O Espírito Santo, ele nos molda e também nos ensina o que é certo e o que é errado. Isso na medida em que buscamos a Deus em oração, leitura da palavra, jejum, consagrações. Por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando paulatinamente em nós, até alcançarmos a maturidade espiritual. Quando deixamos de ser meninos, então estaremos prontos para produzir bons frutos. Por isso que em Lucas 8:8 está escrito assim: outra ainda caiu em terra boa. Aqui fala da semente. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o fruto do Espírito, ele é resultado na vida dos que participam da natureza divina, ou seja, dos que estão ligados a Cristo, a videira verdadeira. João capítulo 15, verso 1 a 5. A maturidade, ela envolve união com Ele. Se você olhar no versículo 1 e 2 do capítulo 15 de João, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então a limpeza e poda fazem parte da disciplina do Pai. Nós somos disciplinados pelo Pai. Para quê? Para a gente dar mais frutos. O versículo 2 do capítulo 15 diz: toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então, a frutificação, nós vemos o versículo 5, ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora nós vamos falar das virtudes ou qualidades dos frutos do Espírito. Amor, alegria e paz são virtudes que alcançamos através do nosso relacionamento com Deus. O amor. O que é o amor? O amor ou caridade é a palavra ágape. Esse amor flui diretamente de Deus.
Romanos capítulo 5, verso 5, está escrito assim: e a palavra e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor, ele levou Deus a dar o seu único filho para morrer em nosso lugar. O textuário da Bíblia, João 3,16, fala por si mesmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe, o amor de Deus e também o amor de Jesus, porque se doou por nós. Em 1 João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: nisso conhecemos o amor, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida, a nossa vida, pelos irmãos. Sabe por quê? É fácil amar as pessoas que estão do nosso lado, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Mas como se manifesta o amor de Deus? Só o Espírito Santo faz a gente amar os inimigos. Devemos desejar o bem deles de todo o coração e não trazer à memória as coisas ruins. Isso é o amor a Deus e também ao próximo. Nós vemos um grande exemplo de amor. Estevão, quando estava sendo apedrejado por causa da palavra do Senhor, ele disse para Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem se ama, também ama o próximo. Agora o gozo ou alegria é a qualidade de vida que é graciosa, bondosa e não está relacionada às circunstâncias e não depende também de bens materiais. Quer dizer, não precisa ter dinheiro, não precisa ter bens para ter essa virtude. Em João, capítulo de número 16, versículo 20 a 24, Jesus disse que daria uma alegria permanente para os seus servos, de maneira em que nada neste mundo, nem mesmo a morte, conseguiria tirar. A alegria do Espírito Santo é o estado de graça e de bem-estar espiritual que resulta na comunhão, na verdadeira comunhão com Deus. Quem tem a alegria do Espírito não tem espaço para inveja, para o desânimo, para a melancolia, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que o Salmo 100, verso 2, está escrito: servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. O que nós podemos falar de Paulo e Silas quando foram presos, porque estavam pregando a palavra? Eles estavam lá presos, mas em vez de murmurar, a Bíblia diz que eles cantavam e oravam. Esta é a verdadeira alegria do Espírito Santo. Paz foi produzida pela reconciliação e pelo perdão dos pecados e pela conversão da alma, transformada segundo a imagem de Cristo. Por isso que Romanos 12, 18 está escrito: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Nós vivemos diante de uma grande batalha, diante de uma grande guerra espiritual. Vivemos num clima de medo. Muitos estão amotinados, escondidos, temendo o amanhã. Mas a paz de Jesus Cristo, derramada sobre nós, faz a gente vencer qualquer obstáculo. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Por isso que a queda do homem, ela destruiu a paz com Deus, com os outros homens, com o próprio ser e com a consciência. Mas Jesus nos reconciliou com Deus através da sua morte. E por isso, quando recebemos Jesus, o inimigo que havia, a inimizade que havia entre o homem e Deus, ela foi desfeita, ela é desfeita. Nós somos reconciliados com o Pai e passamos a desfrutar da plena paz e comunhão com Ele. Quando temos paz com Deus, então temos paz conosco mesmo e também temos paz com o próximo. O próprio Jesus, ele disse lá em João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o coração e nem se atemorize. Se nós olharmos em João 16 e 33, Jesus disse para os seus discípulos, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não desanime, não pare, não volte para trás, porque eu venci o mundo. E eu sempre tenho o costume de dizer que em Cristo nós não somos vencedores, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não aceite menos do que isso sobre a sua vida. Agora nós vamos falar das qualidades sociais: longanimidade, benignidade e bondade. São virtudes direcionadas ao relacionamento entre cristãos. Longanimidade. A longanimidade, como fruto do Espírito, nos habilita, nos capacita a suportar as provações e nos leva a ser complacentes com a falha ou as falhas dos outros. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais ansiosas, mas aqueles que têm esse aspecto do fruto sabem esperar em Deus com tranquilidade. Por isso que o Salmo 125 está escrito que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu amo o que diz no Salmo 40. O salmista disse, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um tremedal de lama, firmou os meus pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Queridos, Deus é longânimo para com o homem, esperando que ninguém se perca. Por isso que em 2 Pedro 3:9 está escrito, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ao arrependimento. A vontade de Jesus para mim e para a tua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Agora nós vamos falar de benignidade. Significa índole boa, com caráter, benevolência, humanidade. Não conseguimos ser bondosos pelo nosso próprio esforço. Essa bondade, ela vem do céu, ela vem de Deus. É fácil ser bondoso e gentil
com quem trata bem a gente, mas precisamos ser benignos com os que erram, com os que tropeçam e mesmo assim nos tratam mal. Eu tenho uma experiência de um jovem que há 16 anos eu estou ajudando ele, tentando, fazendo a minha parte. E esses dias ele ficou nervoso comigo, estava bravo comigo. E eu perguntei por que ele estava bravo comigo. Ele disse, quando você me olha, quando você fala comigo, você me chama muito a atenção. Eu falo, sabe por que eu te chamo a atenção? Porque eu quero o teu bem. Porque eu quero ver você caminhando junto comigo. Eu quero ver você firmado na presença do Senhor. Muitas vezes somos exortados para a gente entender o propósito de Deus, a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E para isso acontecer, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por isso que em Efésios 5:18 está escrito, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O próprio Jesus disse em Mateus, capítulo de número 5, verso 5, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora nós vamos falar da bondade. A bondade, ela é uma qualidade nobre, gerada por Deus nos corações daqueles que experimentam o novo nascimento. Em João 3:3 está escrito assim, quem já experimentou a regeneração em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, é nova criatura. E naturalmente inclina-se para fazer o bem. Nós temos um exemplo de uma pessoa na Bíblia que fez o bem. Jó, a Bíblia diz que Jó era bondoso. Por quê? Porque ele temia a Deus em primeiro lugar, mas ele era os olhos dos cegos, os pés do aleijado, livrava o miserável, socorria os órfãos, alegrava o coração da viúva. E a Bíblia diz que ele era o pai dos necessitados. A Bíblia também fala de Dorcas. Dorcas, ela usava o ofício da costura para ajudar os pobres e ela era cheia de boas intenções. Agora nós vamos falar das demais qualidades: fidelidade, mansidão, temperança e domínio próprio. Fé ou fidelidade significa confiança. Como fruto do Espírito, ela ajuda o crente a permanecer firme na fé em Cristo. Alguém que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, é também lealdade. Hebreus 10:38 está escrito, mas o justo pela sua fé viverá. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a parte C, está escrito, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Hebreus 11:6, está escrito assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o amam, daqueles que o temem. O que é fé? Hebreus 11:1, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a certeza daquilo que se não vê. Logo, fé é crer no impossível, no invisível e no sobrenatural. Existem pelo menos 3 tipos de fé. A fé natural, que todo ser humano tem. A fé sobrenatural, que é crer no impossível, no invisível. Nós cremos em Jesus pela fé. Ele é invisível, mas ele é real. E também o dom da fé, quer dizer, a nossa fé usada para
que o nome do Senhor seja glorificado na terra. Agora nós vamos falar da mansidão. A mansidão, como fruto do Espírito, ela torna o crente apto a evitar contenda e dissensões e pelejas. Para ser manso, precisamos ter humildade. A mansidão não faz do crente um covarde, um tímido, mas ela permite que se opõe ao espírito da arrogância e que ele viva de maneira em que o nome do Senhor seja exaltado. Quando Jesus faz um convite universal lá em Mateus 11:28. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a mansidão é um dom. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Na Bíblia, nós somos comparados a ovelhas. As ovelhas são animais dóceis, mansos e submissos aos pastores. Então, que esse fruto do Espírito esteja dentro do nosso coração. A temperança. O que é temperança? Como fruto do Espírito, é a qualidade ou virtude de quem é moderado, sóbrio, alguém que tem domínio próprio, que tem autocontrole e também equilíbrio. O cuidado consigo mesmo, com os outros, com a natureza. Essa virtude serve para trazer serenidade para a alma, equilíbrio interno e domínio da própria vontade e também dos impulsos. Tiago, capítulo de número 3, versículo 2, está escrito assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear o corpo todo. Alguém que não age pelo impulso, não age pela emoção. Nós vamos orar ao Senhor e pedir para que nesse tempo que nós estamos vivendo, esse fruto do Espírito possa ser gerado em nós, para que nós possamos ser luz em meio às trevas, bênção em meio às maldições, vida para aqueles que estão mortos. Eu quero profetizar que a classe do discipulado será, dentro das nossas igrejas, a maior classe. Eu creio num grande avivamento. Os dias são maus, mas o Senhor está salvando, está restaurando e mudando mentes e corações. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção do céu e da terra sobre todos os Seus discípulos, os Seus seguidores, os Seus alunos. Papai querido, Papai amado, continue salvando, libertando e transformando vidas, almas e corações, para que sejam moldados pelo Teu Espírito. Com ação de graças, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.